Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que bênção! Mais uma aula aí da nossa escola de líderes, nos primeiros passos em Gênesis. A apostila está na descrição. Se você não assistiu às outras aulas, volta lá, assista, porque é muito importante. O livro de Gênesis é um livro que é o começo de tudo, não tem como ignorá-lo, porque ele está amplamente ligado ao sacrifício de Cristo e à nossa vida espiritual. E hoje nós vamos aprender sobre uma pessoa muito importante nas Escrituras, chamado Abrão. Ele foi uma pessoa extraordinária, uma pessoa que nós podemos olhar para ele e entendermos muitas coisas em relação ao agir de Deus na nossa vida até nos dias de hoje. Abrão, ele era descendente dessa família de Noé, né, de Sem, os semitas. Ele fazia parte do povo que veio de Noé, mas que foi se perdendo aos poucos. E a cidade de Ur, que era a cidade dele, se tornou uma cidade idólatra. Se tornou uma cidade que não adorava somente a Deus, mas adorava outros ídolos, começou a adorar a natureza, começou a se perder completamente. E Deus viu em Abrão, um homem fantástico, viu nele uma chance de fazer uma aliança, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus que olha para a gente e faz um pacto de relacionamento conosco. Ele olhou para Abraão e viu em Abraão a chance, ele viu em Abraão uma fé muito grande, que é capaz de obedecê-lo. Porque você tem um relacionamento com Deus, é necessário que você obedeça. Mas por que eu tenho que obedecer a Deus? Porque ele tem... Uma vez eu ouvi um youtuber falando, Deus tem tara em obediência, ele é um tirano. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, o que Deus ganha para ele, a gente obedecendo? Nada. Quem ganha com isso, com a obediência? Nós mesmos. E ele só consegue se relacionar porque os olhos dele vão muito mais longe do que o nosso, o conhecimento dele é maior que o nosso. Ele sabe através da presciência o que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos. E a gente não consegue nem enxergar daqui a 10 minutos. Então ele enxergou em alguém que poderia se relacionar com ele, que nós fomos criados, como você aprendeu nos versículos, nos vídeos anteriores e na apostila, que nós fomos criados para se relacionar com Deus. Então Deus viu em Abraão uma grande oportunidade de se relacionar com o homem e através daquele homem gerar uma bênção muito grande para outras pessoas também. Deus fala ali, a mesma coisa, né? Mas Deus fala ali que naquele episódio que em Abraão serão benditas todas as nações, meu irmão. E é uma coisa impressionante como, de certa forma, até nos dias de hoje, pegar uma profecia de 4.000 anos atrás, para um cara que se tornou um nômade, falar, a partir de você, todas as nações da terra serão abençoadas e farei em ti uma enorme nação. E você pega, juntando o cristianismo, que se diz filho de Abraão, os judeus, que se dizem filhos de Abraão, e os muçulmanos, que se dizem filho de Abraão, você está pegando mais de 2/3 da população mundial se diz filho de Abraão. É impressionante como essa profecia se cumpre de uma maneira extraordinária nos dias de hoje ainda. Então é muito, muito interessante. Então aí a gente começa, então nós vamos, através do capítulo 12 de Gênesis, estudar sobre essa pessoa tão emblemática, tão importante, que foi Abrão, que depois se torna Abraão. Quando eu falo Abrão e Abraão, é a mesma coisa, mas nesse período em que ele foi chamado, o nome dele era somente Abrão. Depois mudou, a gente vai estudar aqui ainda por que mudou, qual é a diferença dessa mudança, o que implica de fato essa mudança de Abrão para Abraão, entendeu? Que na verdade foi posto um A mais no português, mas no hebraico foi posto um H, Abrão para Abraham, mas a gente vai entrar depois nisso com mais calma. Desculpa a minha pronúncia do hebraico, que é podre, mal português, quiçá o hebraico. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que Deus faz na vida de Abrão é chamá-lo. E isso é uma coisa muito importante até para os dias de hoje. Eis que estou à porta e bato. Deus escolheu Abraão porque ele sabia que Abraão ouviria o chamado. Nem que Deus só chamou Abraão, não é que só tinha Abraão, mas as pessoas estavam com o coração muito duro. E Abraão, ele tinha uma grande chance de ouvir. Deus sabia que se ele chamasse, Abraão escutaria. Então Deus vai lá e chama Abraão lá em Ur dos Caldeus e fala assim algo muito forte para a época. Meu irmão, saia do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. A gente lê isso
com muita calma, mas a gente tem muita relutância em obedecer isso. E se Deus fala para você aí agora, onde você está, olha, para tudo, sai daí, eu vou te levar para um outro lugar, você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que largar tudo que você está fazendo, ou toda a sua casa, seu emprego, os seus parentes, tu vai pegar a sua famíliazinha e vazar daí. E aí? Como seria a tua reação? Entendeu, irmão? Tudo bem, muitos vão dizer sim, eu faria, eu acredito, eu também já fiz isso. Mas vamos combinar que não é uma atitude fácil e a grande maioria não faria. A grande maioria estaria preso à circunstância, à família, aos bens materiais. E Deus chamou Abrão e Abrão obedeceu. E você vai ler durante o curso, e se você já conhece o livro de Gênesis, sabe que Deus prosperou e deu uma família muito grande para Abrão. Porque quando a gente obedece à voz de Deus, mesmo que seja algo que aos nossos olhos seja uma loucura, mas se você confia, vale a pena. Então a primeira coisa que eu aprendo com Abrão, e eu preciso também na minha vida, e foi assim na minha e na sua conversão, é que a gente primeiro ouviu a voz de Deus, e segundo, a gente obedeceu a voz de Deus. E nós entregamos o nosso coração para o Senhor. E isso é muito importante a gente entender isso de Abrão. A conversão se denota em uma nova identidade, uma nova forma de enxergar o mundo, e uma obediência que vai além do mundanismo que nós vivemos. Nós passamos a viver não em função da família em si, não que eu estou dizendo que não estou pregando que nós temos que abandonar a família, mas o nosso foco hoje é o Senhor, e o Senhor é que vai dar as diretrizes. Nem todo mundo ele mandou sair do meio da sua parentela. Então, mas com Abraão ele fez isso. Mas uma coisa é certa, mesmo que você e eu fiquemos no meio da nossa parentela, o que nos governa é o Senhor. O que nos governa não é a nossa condição financeira, não é a cultura desse mundo. O que nos governa é quando o Senhor fala e a gente obedece. Então, essa foi a primeira lição que eu aprendi ali no capítulo 12, através de Abrão, é ouvir a Deus primeiro, ter a sensibilidade de ouvi-lo e ter a sensibilidade de obedecê-lo. E ter a convicção de que a palavra de Deus, o que Ele fala comigo, é muito mais importante do que o meu intelecto, do que a minha forma de enxergar o mundo, do que a minha forma de enxergar, inclusive, o meu futuro. O meu futuro, como a Bíblia diz em Salmo, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, todas as coisas Ele fará. É muito importante a gente entregar esse caminho. É muito importante a gente confiar nesse Deus. E quando a gente toma quando acontecem esses dois passos nas nossas vidas, que é ouvir a voz dele e obedecer, aí vem o terceiro passo, que é a aliança, que nós vamos estudar também daqui a pouquinho no próximo vídeo. Mas primeiro você se concentre nisso, em ouvir a voz dele, entender o plano, porque quando a gente entende o plano de Deus, ele faz uma coisa muito incrível, como ele fez com Abrão. Primeiro ele falou, sai do meio da tua parentela, e ele fez isso, e vai para o lugar que eu te mostrarei, que aí depois que você faz os dois primeiros passos, o terceiro passo, na verdade, é você receber a promessa de Deus. Quando você obedece, a promessa de Deus vem sobre você. Você passa a viver aquilo que o Senhor preparou para você. Quando você abre mão dos seus caminhos e entrega a Ele, Ele vai te levar, Ele vai te conduzir a promessas incríveis e maravilhosas. Mas para chegarmos a essas promessas, para a gente chegar àquilo que o Senhor falou e vai cumprir na nossa vida, nós temos que fazer uma coisa também tão importante quanto esses três passos. E esse próximo passo que nós vamos estudar no vídeo seguinte é fazer uma aliança com Deus. É fazer um pacto com Deus, é fazer um contrato com Deus, é fazer um casamento com Deus, sabe? E isso é muito lindo, irmãos. E nesse pacto, nesse casamento, Deus não ganha nada, quem ganha somos nós. É uma sociedade que quem lucra somos nós. É fantástico, é incrível, é extraordinário. Então continue comigo nesse estudo e até o próximo vídeo, onde nós aprenderemos com muita alegria o que é uma aliança com Deus. Amém e amém, meu irmão.